mais uma vez estando aqui com vocês, muito satisfeita, com os camaradas, estudantes da Sabedoria Hiperbórea, continuando o estudo do nosso Manifesto Veganista. 4. O revisionismo histórico. O que é revisionismo histórico? É quando você começa a analisar para ver se realmente a história que lhe contaram é uma história verdadeira, né? Muitos de nós já se deram conta de que isso é uma mentira. 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 Toda a história é mentirosa. O que aprendemos na escola, nos livros de história. Porque, por um simples fator, a história sempre é contada pelo vencedor. A história sempre é contada por aquele que vence as batalhas, vence as guerras, pelos conquistadores. Dificilmente você consegue ter acesso à visão do vencido, à visão do conquistado. Então você fica sempre com metade da história e cada um conta a história conforme o seu interesse. Isso é muito fácil de verificar. Se eu contar uma história para vocês agora e vocês vão contar para uma outra pessoa, com certeza vocês vão contar essa história já diferente. Quando chegar na 10ª pessoa, não é mais a história que eu contei. Então por aí vocês podem ver que a história mente. A história é falsa, por vários fatores, por inúmeros fatores. Se a gente fosse enumerar aqui, a gente passaria a tarde toda. E não é essa a minha intenção. Minha intenção é fazer com que vocês conheçam o teor do Manifesto Veganista da maneira mais simples possível, certo? Então vamos aí ao texto. Manifestamos que o revisionismo histórico é a ciência que permite a recuperação do fato cultural que pode converter-se em base para a construção de sistemas reais. Manifestamos que a recuperação histórica, que propicia um sério revisionismo, se concretiza em manifestações culturais que devem servir como suportes sêmicos. Para sustentar-se como sistemas reais, devem conter o símbolo da origem. Então, vou mostrar para vocês aqui qual é o símbolo da origem de acordo com o movimento veganista. Esse é o símbolo da origem, de acordo com o movimento veganista, e existe toda um motivo para que seja assim, né? E isso cada um que estuda no movimento veganista, a Sabedoria Hiperbórea, acaba conhecendo o motivo pelo qual nós utilizamos este símbolo da origem e não outro, certo? Bom, continuando, voltando ao nosso texto, um sistema real dá lugar a um espaço oblíquo de significação entre a referência existente e a reformulada pelo revisionismo e o emergir estratégico do símbolo que se tornará superobjeto axiológico. O que é axiológico, gente? Axiológico é aquilo que se dá um valor moral, aquilo que tem um valor, certo? Então, um superobjeto axiológico é um superobjeto, um objeto que se reflete para a sociedade como tendo um valor. A construção de sistemas reais só pode ser assumida pela liderança carismática, no contexto de uma estratégia coletiva de liberação. O veganismo emergente deve contar com um operador que tenha compreendido e aceitado todos os materiais estratégicos colocados à sua disposição no Kairos justo. Kairos justo é o tempo do espírito, não é o tempo do demiurgo, não é o tempo de Cronos, é o tempo em que o espírito escolhe para realizar alguma estratégia. E que são a única fonte de percepção noológica requerida para semelhante operação de alta estratégia que representa a construção de sistemas reais. Então, o que é uma percepção noológica? É uma percepção do próprio ser,
do ser interno, do ser espiritual, do espírito. Nous significa espírito. Nous é uma palavra grega e quer dizer espírito. Então, uma percepção noológica é uma percepção da sua própria gnose interior, do seu próprio espírito. Continuamos. Manifestamos que o veganismo se relaciona como objeto cultural emergente do sistema real, afirmado por Nimrod de Rosário. Então, o veganismo partiu de Nimrod de Rosário. Seu pilar sêmico o constitui a Virgem de Agartha, para nós, Ama de los Andes. O operador revisionista que assinalou a referência para construir um sistema real está empoderado para projetar o emergir cultural em estrita correspondência axiológica com os sistemas reais que serviram de fonte, incrustando a runa na macroestrutura, ação de guerra excelsa, que garante o desdobramento estratégico do veganismo emergente. Que runa é essa? Aquela que eu acabei de mostrar. É uma runa, né? O símbolo da origem é uma runa. Aliás, é uma runa composta. A ação estratégica serve então para afirmar sistemas reais. Só o transitar por um sistema real pode conduzir o veganismo emergente até a origem criada do espírito, que é o único fim declarado e manifestado pelo movimento veganista, a volta à origem do espírito incriado. Manifestamos que o revisionismo histórico busca a runa nos registros culturais manipulados e falsificados pelo sistema global. Uma vez colocada, o revisionista afirma o sistema real por meio da análise da distorção rúnica que sofreu o registro por parte da ação cultural da sinarquia. Inverte-se a runa e afirma-se o sistema real. A análise rúnica deve retornar o parabolismo induzido, devolvendo retidão ao registro, reintegrando os aspectos dialéticos que dispersam a significação rúnica do registro verdadeiro. Com esta ressignificação, o revisionista conta já com um superobjeto de referência que lhe permitirá realizar o emergir da contraparte referida. Manifestamos que os sistemas reais que consolidaram o veganismo emergente na América Latina estão constituídos pelas obras de Nimrod de Rosário e a Octra, a Virgem de Agartha, que é o veganismo e a metaética. Manifestamos que o revisionista histórico deve tirar os tampa-símbolos ou tapa-signos que recobrem os registros históricos da Segunda Guerra Mundial, o mito do Holocausto, o mito econômico e o mito religioso. Manifestamos que o revisionista deve mostrar o inimigo onde quer que se encontre e realizar uma estratégia de divulgação por meio da formação de bibliotecas revisionistas e clubes audiovisuais, com filmes e documentários variados. É o que nós fazemos, mostrando a mentira histórica, né? Então, por isso que nós lançamos muitos documentários, muitos vídeos, muitos livros, para mostrar a manipulação histórica que nós fomos submetidos. Essa estrutura é vital para a organização visível dos veganismos emergentes. Para os fins já referidos e coerentes com a divulgação da ala sinárquica, que controla os meandros da decisão governamental nas altas esferas dos governos ocidentais vendidos, e os escolhidos que controlam os meandros midiáticos para condicionar a opinião pública, manifestamos nossa declaração de guerra total a estas estruturas, publicando no presente manifesto a lista dos traidores. Então, vocês querem saber quem são os traidores da humanidade? Vocês querem saber quem são os escolhidos, docidas traidores para nos manter aprisionados
em toda essa mentira que foi criada. Então, a partir daqui vocês recebem essa lista. Porém, saibam que os ataques serão muitos por conta de estarmos divulgando essa lista. Porque eles não querem, eles querem ficar nas sombras e manipularem a opinião pública, manipularem a história, manipularem a mídia, manipularem tudo para manter o gado aprisionado, iludido e totalmente desconectado do seu espírito, da sua origem. Então vejam, nos Estados Unidos os bancos: 1. Rothschild, 2. Lehman Brothers, 3. August Belmont, 4. Goldman Sachs Co., 5. J.I.W. Seligman, 6. James Payer Co., 7. Kuhn Loeb Co., Warburg, 8. Lazard Freres. Os meios de comunicação: AOL, Time Warner, Gerald Levin, CNN, Walter Isaacson, Polygram, Edgar Bronfman Jr., Walt Disney, José E. Roth, Miramax Filmes, B.I.H. Weinstein, ABC, ou ABC, Michael Eisner, Viacom, Redstone Murray, CBS, Redstone Murray, DreamWorks, Katzenberg, Geffen Spielberg, Vivendi, Edgar Bronfman Jr., News Corporation, Rupert Murdoch, Associated Press, Michael Silverman, Advanced Publications, Samuel Newhouse. A imprensa: New York Times, Arthur Sulzberger, Washington Post, Graham K.M., Wall Street Journal, Peter Kahn, New York Daily News, Zuckerman M., New York Post, Peter Chernin. Membros do governo de Bush: Douglas Feith, subsecretário de Defesa, Richard Perry, assessor do Pentágono, Paul Wolfowitz, deputado secretário de Defesa, promovido a diretor do Banco Mundial em 1/6 de 2005. David Wormser, assessor da vice-presidência. Harold Holt, especialista em Irã. Clinton, membros do governo. Margaret Albright, secretária de Estado. Tenet G., chefe do FBI. Cohen W., secretário de Defesa. Robert Rubin, secretário do Tesouro. O Reino Unido, televisão, rádio. TV da BBC, Greg Dyke. Carlton Communications, Michael Green. Granada, S. Morrison. B. Sky, R. Murdoch. ITV, ou ITV, Michael Green. ITN, ou ITN, Michael Green. Rádio da BBC, Jenny Abramsky. A imprensa: Daily Express, Desmond R. Sunday Express, Desmond R. Daily Star, Desmond R. El Sol, R. Murdoch. The Times, R. Murdoch. News of the World, R. Murdoch. The Daily Telegraph, Israel Asper. Weekly Telegraph, Israel Asper. Daily Mail, Zitter Guy. Ucrânia e Leste Europeu, Central de Meios de Comunicação Europeus, Lauder R. V. Rabonovich. Rússia, ORT, Roman Abramovich. República Tcheca, TV Nova, Roman Abramovich. Cada uma dessas pessoas mencionadas, ou cada uma das pessoas mencionadas anteriormente, tem uma coisa em comum: todos eles são judeus. Fonte: grupos de resistência da rede, internet, corroborados pelo revisionista Salvador Borrego Escalante. Ainda que não esteja atualizada, a lista é válida, uma vez que se trata de hierarquias endogâmicas que mantêm o controle das estruturas desde os anos 30. O que são hierarquias endogâmicas?
que são fechadas, né? Essas hierarquias são de pessoas que se relacionam entre si e não vem ninguém de fora, né? O poder, a mídia, tudo que tem que ser realizado é realizado entre eles. Por isso é uma endogamia, é uma hierarquia endogâmica. Então são palavras que muitas vezes a gente não conhece e eu tentei deixar um pouco mais claro. Esse é o ponto 4 do revisionismo histórico, pelo qual o veganismo atual, pelo qual o movimento veganista é tão atacado, principalmente nas redes sociais, principalmente pelos donos das mídias sociais, né? E até mesmo pelas leis de alguns países. Nós não podemos dizer determinadas coisas, mostrar determinadas coisas, porque somos atacados, porque estamos indo contra a história propalada por essa mídia, por todo esse conglomerado endogâmico que manipula a cabeça das pessoas e as informações. Então é isso, hoje é só. Espero que a gente continue com o 5º ponto, são 13 no total. Espero também ser o mais resumida possível para não cansar vocês, uma vez que o texto é um texto pesado. E a gente pode retornar nos comentários, explicando um pouquinho mais, se caso não ficar muito claro. Ok? Então, força e honra, valor, virtude e vitória.